Um abraço, Rogerinho de Itarema, Ceará, também está por aqui ao vivaço com a gente. Vamos lá. Vou colocar aqui na tela para vocês, vai acontecer um evento que costuma acontecer no Brasil. Dizem que é de consciência cristã, né? Vamos ver. Vai lá, Pablo, explica um pouquinho aí. Contextualize, como diz o outro. Essa é a Consciência Cristã, um evento que esses são os principais preletores. E tá, assim, eu fiquei com a vontade de ir para esse evento, só que nunca, né? Olha só, Augustus Nicodemos, Franklin Ferreira, Marcos Granconato, assim, Renato Vagens, colocaram ele em último, não sei porquê aqui, Hernandes Dias Lopes, enfim, é um chorume bolsonarista aí de preletores. Porém, lá na parte de cima tem Douglas Wilson entre os preletores. E ele está envolvido em alguns eventos e nós convidamos 3 amigos para falar sobre isso. O Jared, o Caio Marçal e o Zé Bruno. Então nós vamos ouvir aí, especialmente o Jared usou um pouquinho mais de tempo para poder destrinchar todo esse assunto. Tem pelo menos 2 semanas que isso todos os dias tem sido discutido no Twitter, e aí acho que é bem interessante essa reflexão, porque a gente acabou de falar de defesa de mulheres, né, Will? Não, eu, Pava, posso fazer só três coisinhas. Primeiro que esse Douglas Wilson, nós fizemos uma live aqui, comentamos os casos, né, as denúncias, os escândalos na igreja, a omissão do tal do pastor. Falamos aqui, acho que eu não estou enganado, uma live no meio do ano passado, e mesmo assim o cara foi convidado, porque até... Bom, outra coisa, consciência cristã não tem um preto? Não. Mas outra coisa, consciência cristã não tem uma mulher no evento, como palestrante? Tem naquelas oficinas, né? Menores, sim, né? Mas naquele prêmio Consolação, né? Entendi. Sim. Entendi. Então, vamos lá. É a cara, sei lá, do calvinismo gótico. Exato, talvez, exato. Aí, né? É a cara dessa... Bom dia, Leandro. Um abraço, meu querido Leandro Quevalier tá por aqui. Boa, vamos lá. Vamos ouvir então primeiro Jared Vitor, nosso colunista aqui do Sim, Pode Crer. Situações um pouco mais... Vamos lá. Pessoal, saudações a todos os ouvintes do Sim, Pode Crer. Eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre um episódio que aconteceu nos últimos dias e que, ao meu ver, vem numa crescente e que pode se desenrolar para situações um pouco mais significativas, e por isso merece a nossa atenção. Vamos por partes aqui. Bom, talvez alguns de vocês conheçam a Consciência Cristã. A Consciência Cristã é uma conferência evangélica que já existe há alguns anos e vem se consolidando como uma das conferências evangélicas mais influentes e significativas do meio evangélico. E apesar de se apresentar como uma organização supradenominacional, nos últimos tempos se percebe que é uma conferência que vem se associando ou se alinhando consideravelmente com o público e o arraial um pouco mais reformado, seja batista ou presbiteriano. A questão é que, ano passado, a Consciência Cristã surpreendeu muita gente ao convidar Douglas Wilson para ser um dos seus palestrantes. E aí vocês devem se perguntar, bom, mas quem é Douglas Wilson? E essa é uma pergunta muito recorrente, porque de fato não é um autor e uma pessoa muito conhecida no imaginário evangélico médio. E dentro do próprio arraial reformado, muitas pessoas não o conhecem propriamente, né? Talvez conheçam um Tim Keller ou um John Piper, mas o Douglas Wilson, de fato, é um autor ainda muito desconhecido no Brasil. Mas por que mesmo um autor tão desconhecido, para alguns, é objeto de tamanha preocupação? Bom, eu não daria conta de fazer um dossiê do Douglas Wilson por aqui. Mas o que eu posso dizer é que ele é uma figura extremamente controversa, porque recai sobre ele uma série de questões, no mínimo, preocupantes. Então você vai encontrar desde opiniões teológicas duvidosas e
questionáveis sobre a Trindade, até comprometimentos e alinhamentos com um tipo de nacionalismo cristão extremamente reacionário, reativo e bastante associado com aquela cultura evangélica sulista dos Estados Unidos. Bom, a gente pode encontrar muita coisa complicada associada ao Douglas Wilson. Nos últimos tempos, no entanto, o que tem aparecido com mais recorrência e o que tem sido denunciado com mais veemência por muita gente é como o Douglas Wilson se tornou uma pessoa bastante associada a episódios de acobertamento de abusos e assédio dentro da sua igreja e de instituições que rondam o seu ministério. Dentre os mais significativos, a gente pode destacar o episódio em que o Douglas Wilson, por exemplo, ele realiza o casamento de um pedófilo, confesso, condenado, e que depois, mesmo depois dessa validação do Douglas Wilson, continuou a praticar pedofilia. Então, o que vai se perceber é como o Douglas Wilson se torna um agente de acobertamento, seja na sua instituição, seja através do seu próprio discurso e da sua teologia extremamente autoritária, extremamente patriarcal e extremamente controladora daqueles à sua volta. A questão é que é, no mínimo, preocupante que uma pessoa como essa esteja sendo patrocinada e emplacada dentro da igreja evangélica no Brasil. É muito preocupante que a gente perceba que existem agentes, pessoas, figuras importantes e influentes que queiram tornar essa pessoa conhecida e o seu ministério conhecido por aqui. E é uma pena que a gente, às vezes, não veja muita reação à altura. Quando muito, o que a gente percebeu nos últimos dias foram algumas pessoas que foram manifestar seu descontentamento nas redes sociais da consciência cristã e foram bloqueadas, ignoradas, tiveram seus comentários apagados à medida que procuravam demonstrar a sua consternação e, de fato, alertar outras pessoas sobre uma figura tão controversa que muitas pessoas não conhecem e que acabam comprando à medida que, enfim, acham que a instituição ou que a conferência é confiável. Bom, a Conferência da Consciência Cristã acontece em fevereiro, em Campina Grande, na Paraíba, e muito possivelmente o Douglas vai estar lá, e muito possivelmente a gente vai continuar de olho nessa figura e como ele está sendo recebido pela ala mais reformada da Igreja Evangélica no Brasil. Termino aqui sugerindo uma espécie de iniciativa que mapeia e que procura denunciar as controvérsias em torno do Douglas Wilson, que é o Examinando Douglas Wilson e Moscou. Evidentemente, essa é a tradução em português para essa organização, mas se você pesquisar no Facebook, Twitter, sobretudo, onde eles são mais engajados, você encontra essa organização que expõe, examina e explora todas essas controvérsias em torno do Douglas Wilson. Ele vai estar aqui, muita gente vai apoiá-lo, mas a gente segue de olho. Opa, boa Jared, é isso, a gente segue de olho e atentos. Bom, vamos ouvir agora Caio Marçal, nosso querido Caio, tem algumas coisas a falar também sobre isso. É contigo, Caio. Caio Marçal, prazer estar falando com você. Hoje é 2 de janeiro de 2024 e eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre algo que tem acontecido no campo evangélico. Há um conflito crescente de várias pessoas indignadas, de forma justa, na minha opinião, com o convite que o movimento da consciência cristã fez ao pastor Douglas Wilson, que é um pastor de linha conservadora, fundamentalista cristão, que discute temas sobre família, educação, dentre outras temáticas, né? E pesa contra o Douglas Wilson a acusação de que ele foi, no mínimo, leniente diante de situações
de abuso sexual na sua comunidade de fé. Enfim, o que eu acho sobre esse assunto? Eu pessoalmente entendo e compartilho da indignação com algumas pessoas, mas esse tipo de denúncia, né, esse tipo de situação, de convite, não deveria nos assustar. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o movimento da consciência cristã, assim como vários outros movimentos e organizações e eventos do campo evangélico, hoje são uma correia de transmissão do fundamentalismo cristão estadunidense. E o fundamentalismo cristão estadunidense, dentre outros aspectos, defende a visão complementarista, que é uma leitura patriarcal que defende que as mulheres devam ter uma postura de submissão plena aos homens e de aceitar a liderança feminina. Segundo o próprio Douglas Wilson, as mulheres que não aceitam essa condição, elas próprias são culpadas, né, de estarem expostas a situações como de abuso sexual, por exemplo. Nesse sentido, é preciso entender que o encontro com a consciência cristã, ela deseja permear esse tipo de discurso. E segundo essas lideranças conservadoras, nos Estados Unidos, por exemplo, manter algum tipo de empatia com as vítimas seria também questionar a sua teologia. E sempre é preciso lembrar que a prática pastoral do Douglas Wilson, por exemplo, também reflete a sua forma de pensar teologicamente. E o que o fundamentalismo deseja é de permear esse valor do complementarismo em nossas igrejas a partir de eventos como o próprio evento da consciência cristã. Eu acho que é isso, e eu entendo a indignação, mas a gente não deveria ficar assustado com esse tipo de disseminação de valores fundamentalistas a partir de eventos e a partir de lideranças, como é o caso do Douglas Wilson. Abraço. Grande Caio. Valeu, Caio. Um abraço, mano. Tamo juntos. Foi no fundo, hein? Aí, ó. A coisa é mais feia do que a gente imagina. Agora vamos ouvir Zé Bruno, nosso querido irmão Zé Bruno. Zé Bruno é de Maceió, Pava? Eu errei. Sergipe. Vamos lá, vamos ouvir Zé Bruno. E Zé Bruno é reformado, né? Ou seja, assim como o Jared, eu acho que o Zé Bruno é reformado. Então estão em casa falando sobre as coisas que acontecem em casa. Vamos lá. Acho que a partir do momento que eles assumem, vamos trazer Douglas Wilson ao Brasil, agora que mais e mais pessoas já sabem, né, de muitas dessas polêmicas envolto da figura Douglas Wilson, eles estão apostando alto, né? E é comum que as pessoas reajam, né, principalmente aquelas que acham que não convém, que não pode, seja aquelas que acreditam nas denúncias, sejam aquelas que, assim como o pastor Emílio, entendem que aquilo que é sombrio e que não está claro é melhor a gente se afastar até que se esclareça, elas vão lá e se manifestam. Isso é uma espécie de controle social. E eu acho que isso tem o seu valor. Pena que nem todas as organizações sabem ainda lidar com essa situação, essa questão. Não é que você vai ser refém do seu público, mas eu acho que você precisa ouvi-lo. O mínimo, né? O mínimo de sensatez. Boa, obrigado, Zé Bruno. Um abraço, meu irmão. É isso aí. Agora, eu acho que a Esther matou a pau aqui, Sérgio Bavarini. Ela comenta aqui no chat. É por isso que eles não querem a lei não é não nas igrejas. Para que eles possam continuar abusando do seu poder de liderança espiritual. Will, vamos só... Você falou há pouco sobre a questão de um perfil no Facebook. Quando a gente fala de um perfil próprio, ele não é um espaço de debate, porque você está colocando ali o tipo de comida que você gosta, o livro que você está lendo, foto da sua família. Então, primeiro, é um espaço... se você é uma figura pública, aí a coisa já muda um pouquinho de figura. E no caso de um perfil de evento, alguma coisa, quando você não permite que as pessoas façam perguntas ou se manifestem, assim, é a cara de algumas igrejas, Will. É a cara de culto. Assim, o pastor, às vezes, falando uma besteira e ninguém pode questionar. Todo mundo deve ficar quieto, porque nesse modelo é um falando e todos escutando. Então, essa coisa de bloquear as pessoas para que não se manifestem, assim, é quase que um atestado, é um striptease para mostrar que é feio mesmo, que são piores. Imagina,
o Jared falou de caso de pedofilia encoberto e que o cara continuou praticando a pedofilia e o pastor vai ser recebido com honras lá. Olha, se lá no perfil da Consciência Cristã vocês não conseguem falar, nos nossos perfis, e como bem disse o Jared, nós estamos de olho, vamos acompanhar tudo o que vai acontecer, e aqui você tem esse espaço para dar a sua opinião. Percebe que a gente fala um pouquinho e já coloca a opinião de outras pessoas aqui embaixo? Percebe que só hoje nós temos 3. Sabe por quê? Porque a nossa opinião não é necessariamente a correta ou a quinta essência do raciocínio cristão. Não, não é isso não. Aqui é um ambiente de diversidade, e diversidade é método divino. Vou atrapalhar rapidinho aí o seu vídeo para te pedir uma coisa. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!